seja muito bem-vinda aqui no canal Coisinhas da Jaque, canal com dicas para você que trabalha com crianças, canal com ideias de recursos visuais e muitas histórias da Bíblia. Mas hoje eu trouxe uma fruta, nós vamos falar de uma fruta e eu acho que você já sabe que fruta é essa, não é? E você sabia que ela tem um segredo nas suas cores? Quer saber que segredo é este? Vem comigo até o final desse vídeo. Muito bem, que bom que você está aqui no meu canal com muitas histórias. E como eu te falei, hoje nós vamos falar desta fruta aqui. Olha que gracinha dessa fruta. Que fruta é essa? É melancia. Você gosta de melancia? É uma das minhas frutas preferidas. Ela é tão bonita, tem cores e é justamente as cores da melancia que nos ensinam coisas preciosas da palavra de Deus. Como assim? Cores da melancia nos ensinando a Bíblia? Vem comigo que você já vai saber. Olha, a primeira coisa que eu quero falar com você é que a melancia é uma fruta bem grande, né? Dia desses, uma pessoa fez uma festa da melancia, a melancia tinha mais de 11 quilos. É uma fruta bem grande. E nessa festa, a minha amiguinha Thalita, ela não comeu a melancia sozinha. Sabe o que ela fez? Ela dividiu a melancia. Ela repartiu, porque ela não ia conseguir comer uma melancia inteira. Você consegue comer uma melancia inteira de uma vez? Não, né? Então, é o primeiro segredo da melancia. O amor de Deus, assim como a melancia é muito grande, o amor de Deus é muito grande. E assim como a gente reparte a melancia com os outros, nós também precisamos repartir o amor de Deus com as outras pessoas. Olha que preciosidade! A melancia muito grande nos lembra do amor de Deus muito maior, porque na verdade a Bíblia fala que o amor de Deus por nós é um amor eterno, um amor que não tem fim. Grande é o amor do Senhor por nós. E olha só, quando a gente corta a melancia, aí a gente vai ver por dentro da melancia as partes dela, não é? Com as suas cores. Mas antes da tia Jaque entrar aqui nas cores da melancia, eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece a flor da melancia? Você já viu um pezinho de melancia? Antes da melancia ser o fruto, você já viu a flor? Não? A tia já viu. É uma flor amarela, uma flor bem bonita, a flor da melancia. E nessa primeira cor aqui, a cor amarela, eu queria que a gente pensasse, o que é amarelo, que é brilhante assim, ó, assim como a flor da melancia? O sol, não é? E você sabe quem fez o sol? Quem foi? O Deus Criador, o Deus da Bíblia, Ele que fez o sol. E sabe o que a Bíblia fala sobre esse Deus Criador? Está lá em João, no capítulo 3, o versículo 16. Ele diz assim, olha para nós aqui na Bíblia, pode conferir aí na sua. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus, Criador do sol e de todas as coisas, Ele também criou um lugar muito especial. Aqui é só um desenho, só uma casa amarela, mas para a gente pensar que lá no céu, o lugar maravilhoso que Deus preparou para todo aquele que convida o Senhor para ser o seu Salvador, para aquele que
Pegue esse amor de Deus, esse amor tão grande, como diz o texto, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aquele que nele acredita, tenha a vida eterna. E o que é a vida eterna? Estar com Deus para todo o sempre. No lugar maravilhoso, a Bíblia fala que os nossos olhos não viram o quanto é lindo esse céu que Deus está preparando para nós. Então, a flor da melancia, aqui tem uma coroa, né? O Rei Jesus mora lá no céu. A Bíblia fala também que lá no céu há ruas de ouro, que nós vamos caminhar nas ruas de ouro ali do céu. Então, a primeira cor da melancia, o amarelo da flor da melancia, vai nos falar desse lugar maravilhoso, onde o Deus Criador, o Deus que ama a mim, que ama você, mora e está preparando o lugar. Mas, quando a gente corta a melancia, tem uma coisinha que incomoda na melancia, não tem? O que incomoda você na melancia? O quê? Isso mesmo, as sementes da melancia, né? A gente tem que morder a melancia ali e separar a sementinha. Sabe o que nós podemos pensar nessa semente da melancia? Que também atrapalha a nossa comunhão com Deus? O pecado. E o pecado é fazer as coisas que não agradam a Deus. Pensar, falar e fazer coisas que não agradam a Deus. E aí tem um problema, sabe? Assim como toda melancia tem a sementinha, tem o carocinho, olha só o que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Confere na sua Bíblia se tem mesmo. Diz assim, ó, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, o nosso coração, ele é sujo por causa do pecado. O pecado lá de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que todo mundo... Você nasceu depois de Adão e Eva? Sim? Então. Todos nós que nascemos depois de Adão e Eva, nós nascemos com o problema do pecado no nosso coração. Mas, como eu li que Deus amou o mundo de tal maneira, aí vem uma parte boa. Me fala aqui, qual é a melhor parte da melancia? A parte vermelha, não é? A polpa da melancia, a partezinha vermelha. E a melhor parte do Evangelho, a melhor parte da palavra de Deus, desse amor de Deus, é quando Ele deu Jesus Cristo para resolver o problema do pecado no nosso coração. Então, o vermelho da melancia vai nos lembrar de Jesus que morreu na cruz para ser o nosso Salvador. A melhor parte da melancia, não é? A parte vermelha que a gente come. E você já viu que melancia é sempre docinha? Melancia é sempre gostosa, sempre docinha. O amor de Deus é assim também. O amor de Deus é muito bom. Você já sentiu o amor de Deus? E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Jesus morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, colocaram Jesus na sepultura, no túmulo, mas, olha o que aconteceu, e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo, Ele não ficou morto ali na cruz, Ele não ficou morto no túmulo, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo e quer ser o seu Salvador. E deixa eu te falar, tem mais uma cor na melancia, não tem? Depois que a gente termina essa parte vermelhinha, que a gente come tudo, que limpou a melancia, qual parte que aparece? A branca, isso mesmo.
quando nós convidamos o Senhor Jesus para vir morar no nosso coração, para ser o nosso Salvador, o nosso coração, que era sujo pelo pecado, agora ele fica limpinho. Jesus limpa o nosso coração. E sabe o que acontece também? Está lá em João, no capítulo 1, versículo 12. Diz assim, olha, mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando a gente crê em Jesus como nosso Salvador, a gente se torna filho de Deus. O nosso coração é limpo. E aí sim, um dia a gente pode ir lá para este lugar maravilhoso, onde o Rei Jesus está, onde há ruas de ouro, onde há riquezas, onde há um lugar maravilhoso. E aí, por fim, nós temos a parte de fora da melancia, não é? É o que todo mundo vê quando o papai e a mamãe ou alguém vai comprar a melancia, olha pela casca da melancia assim. Se a casca da melancia, dependendo do jeito que tá, vai ver se ela tá boa ou não. Assim, a nossa vida com Jesus, o lado de fora. E o que é esse lado de fora, esse verde que a melancia nos ensina? Sabe o que é? Crescimento. Deixa eu ler um texto aqui para você que está lá na segunda carta de Pedro. Diz assim, ó, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a parte verde da melancia vai falar para mim e para você que assim como as árvores precisam crescer, eu e você precisamos crescer com Jesus. E como cresce com Jesus? Você sabe? Lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o que Deus quer da minha vida e da sua vida. Então, para que eu possa crescer, me fortalecer nas coisas de Deus, eu preciso ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. E quando eu falo com Deus? Através da oração. Então, eu preciso orar e ler a Bíblia para crescer com Jesus. E sabe uma coisa também que ajuda a gente a crescer com Jesus? Participar de uma igreja onde a Bíblia é ensinada e falar para os outros desse grande amor, como a tia falou lá no começo. A melancia é uma fruta que a gente divide com os outros. O amor de Deus também deve ser dividido. Então, olha só, criança, e você também, tia, que está me assistindo. Quanta coisa legal, quanta coisa bacana nós aprendemos com a melancia. Vamos lembrar? Olha, quando antes de cortar, a gente vê a flor da melancia, que vai nos falar sobre o céu, este lindo lugar onde o Rei Jesus habita e onde Ele quer que a gente vá habitar também. Nós falamos da sementinha da melancia, que é algo que incomoda, que atrapalha a melancia, não é? Mas nós lembramos do pecado, que também atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Mas nós lembramos do amor de Deus, esse grande amor, assim como a melancia é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que deu Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas Jesus não ficou naquele sepulcro. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele quer morar no nosso coração. Ele quer limpar o nosso coração, assim como a gente termina de comer a fatia da melancia e sobra só o branquinho, Jesus, Ele quer limpar o nosso coração. E depois de tudo isso, quando a gente pede para Jesus limpar o nosso coração, aí nós vamos crescer com Jesus. Nós vamos crescer lendo a Bíblia e orando. Quanta coisa legal uma melancia feita pelo próprio Deus Criador
pode nos ensinar, não é verdade? Eu vou dar um desafio para você. Pede a mamãe, ou papai, ou a vovó, quem seja, para comprar uma melancia bem bonita para você. E aí você chama os seus colegas, chama seus amigos, você, professora do Ministério Infantil, chama a criançada, divide a melancia e conte do amor de Jesus através das cores da melancia, através desse segredo da melancia. E se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, ó, compartilha, curte o vídeo, comente, deixa um comentário aqui. Que tal você colocar aqui qual história você quer ouvir aqui? Você que trabalha com as crianças, qual recurso visual você quer ver? E não se esqueça, se inscreve no canal da Tia Jaque. Sempre eu tô por aqui com histórias, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande beijo no seu coração.